O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte das Manifestações Espíritas. Capítulo 23. A Obsessão. Obsessão simples. Fascinação. Subjugação. Causas da obsessão. Meios de combatê-la. Parte 10. 252. As imperfeições morais do obsedado são frequentemente um obstáculo à sua libertação. Eis um notável exemplo que pode servir para a instrução de todos. Desde alguns anos que várias irmãs vinham sendo vítimas de atos estranhos de depredação. Suas roupas eram continuamente espalhadas por todos os cantos da casa e até mesmo pelo telhado. Eram rasgadas, cortadas e crivadas de furos, por mais cuidados que tivessem em guardá-las sob chaves. Essas senhoras, isoladas numa pequena cidade provinciana, jamais tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que tiveram foi, naturalmente, a de estarem sendo vítimas de brincadeiras de mau gosto, mas a persistência dos fatos e as precauções que tomavam afastaram essa ideia. Só muito tempo depois, graças a algumas indicações, achou que devia dirigir-se a nós, procurando saber a causa desses transtornos e os meios, se possível, de lhes dar um fim. A causa estava bem clara, mas o remédio era mais difícil. O espírito que assim se manifestava era evidentemente malfazejo. Mostrou-se, na evocação, de grande perversidade e inacessível aos bons sentimentos. A prece, porém, parecia exercer sobre ele uma boa influência. Mas após algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis a respeito o conselho dado por um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos seus espíritos protetores que não as abandonem. E eu não tenho melhor conselho a lhes dar do que o de mergulharem na própria consciência para se confessarem consigo mesmas, examinando se praticaram sempre o amor ao próximo e a caridade. Não me refiro à caridade que dá e distribui, mas à caridade da língua, porque infelizmente elas não sabem contê-la. Por outro lado, não justificam os seus atos piedosos o desejo de se livrarem de quem as atormenta. Gostam bastante de falar mal do próximo. O espírito que as obseda tira a sua desforra, porque em vida foi para elas um bode expiatório. Basta-lhes sondar a memória para logo descobrirem com quem estão lidando. Entretanto, se chegarem a melhor, seus anjos da guarda voltarão para elas e sua presença será suficiente para afastar o espírito mau, que se apegou sobretudo a uma delas, porque o seu anjo da guarda teve de afastar-se diante dos seus atos repreensíveis ou dos seus maus pensamentos. O que elas precisam é de fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, acima de tudo, praticar as virtudes que Deus recomenda a cada um, segundo a sua condição. A observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez se devesse abrandá-las para a transmitir, o Espírito acrescentou: eu tenho a dizer isso que disse e como disse, porque as pessoas em causa acostumou-se a pensar que não fazem nenhum mal pela língua, quando na verdade o fazem e muito. Eis porque é necessário chocar-lhes o espírito, de maneira que isso lhes sirva de séria advertência. Disso resulta um ensinamento de grande alcance, o de que as imperfeições morais dão acesso aos espíritos obsessores, e de que o meio mais seguro de livrar-se deles é atrair os bons pela prática do bem. Os espíritos bons são naturalmente mais poderosos que os maus, e basta a sua vontade para os afastar, mas assistem apenas aqueles que os ajudam, por meio dos esforços que fazem para melhorarem. Do contrário, se afastam e deixam um campo livre para os maus espíritos, que se transformam, assim, em instrumentos de punição, pois os bons os deixam agir com esse fim.